Excelentíssimo ministro-presidente, excelentíssimos senhores ministros, meus eminentes colegas que defendem a constitucionalidade da lei. De início, quero deixar claro que a Confederação Nacional dos Bispos está representando a posição da sociedade no que diz respeito à dignidade humana e não com posições referentes à religião. Foi colocado pela imprensa, e queremos afastar isto de imediato, que era uma questão entre a religião e a ciência. Quero lembrar para todos os senhores ministros e as senhoras ministras que a Academia de Ciências do Vaticano tem apenas 29 prêmios Nobel preocupados exclusivamente com a ciência. O que vale dizer, a ciência é uma das grandes preocupações da Igreja. Não há problemas, portanto, de natureza, de fé que se discute. Vamos discutir apenas ciência e direito. Em relação ao direito, deixarei para o fim da exposição. Mas é importante declarar aquilo que foi uma iniciativa do eminente ministro e grande poeta Carlos Brito, quando convocou uma audiência pública, de que as células troncas adultas, e este é o primeiro ponto a ser refletido, elas não teriam a plasticidade, nem seriam pluripotentes, razão pela qual estaríamos prejudicando pesquisas, embora com seres humanos, para a cura, para a regeneração de muitas das moléstias. Na verdade, aquela audiência, eminente ministro Carlos Brito, já está superada. Porque daquela audiência, em relação às células tronco adultas, a evolução foi de tal ordem que hoje as células tronco adultas têm a mesma pluripotencialidade, ou pluripotencialidade semelhante, para sermos mais apropriados, que as células tronco embrionárias. E quem é que fez a experiência? Exatamente quem, por Vossa Excelência, foi lembrado, Thompson, aquele que deu início às investigações com as células tronco embrionárias, e aquele que descobriu, nas células tronco adultas, com a reprogramação celular, com a implantação de 4 genes, a possibilidade de ter a mesma pluripotencialidade. Para que todos tenham conhecimento, e Vossas Excelências receberam tantos memoriais que já o têm, sabem perfeitamente que as células podem ser unipotentes, multipotentes ou pluripotentes. E se dizia que as células tronco adultas, em nível de investigação, só poderiam permitir a capacidade multipotente. Vale dizer, regeneraria alguns órgãos, mas não a potencialidade que as células embrionárias, que há 10 anos se fazem pesquisas com elas, sem nenhum resultado positivo, essas representariam a possibilidade de serem absolutamente promissoras para curas de doenças. Thompson, o mesmo que começou no mês de setembro, outubro, conseguiu fazer experiências com células troncas adultas com reprogramação celular, que permitia a mesma pluripotencialidade, ou pelo menos semelhante pluripotencialidade. Mas se dizia que essas células poderiam trazer a possibilidade de gerar câncer, que, aliás, as células embrionárias também podem, porque não se tem ainda sucesso em relação às células embrionárias. E o que ocorreu? Ocorreu que, no dia 15 de fevereiro, experiências foram publicadas no Japão por Yamanaka e nos Estados Unidos por Thompson, dizendo que não há mais o risco, porque bastando a implantação de 3 genes na célula reprogramada, o risco de câncer não existe, como também o de rejeição, porque é do próprio organismo. O que vale dizer, as possibilidades, sem problemas éticos, sem problemas de destruição de seres humanos para se transformar em cobaias humanas, na prática já existe com a ciência.
mostrando que essas perspectivas são muito maiores, ao ponto desses mesmos cientistas, Thompson e Yamanaka, dizerem claramente que até o fim do ano já estarão utilizando tais pesquisas e investigações na tentativa de curas, coisa que não aconteceu até agora. Nem se diga aquilo que aparece hoje nos jornais, de que poderia as células-tronco embrionárias curar o câncer, porque se nós analisarmos, as células-tronco adultas, já enormes terapias, as 73 terapias pelo menos, inclusive de curas de câncer, que se faz apenas com esta linhagem, que não afeta, que não transforma seres humanos em cobaias humanas. É interessante notar como nós temos uma preocupação com o ambiente e com a ecologia. Destruir um ovo de tartaruga, destruir um embrião de tartaruga é um crime ambiental, mas a destruição de embriões humanos não o seria. De tal maneira que há para tranquilidade, porque é a mesma preocupação que os senhores têm e nós temos, e todo brasileiro tem que ter, com a cura de todas essas doenças, são muito mais promissoras, tem muito mais perspectivas a investigação, as pesquisas com as células-tronco embrionárias, as células-troncos adultas, porque as embrionárias, infelizmente, foram 10 anos de fracasso permanente, não havendo um único caso bem-sucedido. Mas a questão foi colocada também, e temos lido isto através da imprensa, que o problema é o destino que se deveria dar a todos aqueles embriões que estão congelados. Em primeiro lugar, eu estou absolutamente consciente e convencido que jamais os cientistas brasileiros iriam procurar aprovar uma lei exclusivamente para equacionar um problema das clínicas de fertilização. O que vale dizer, em outras palavras, ou a lei é feita para investigação, ou se é para solucionar o problema das clínicas de fertilização, porque no Brasil ainda utilizamos essa espécie de faroeste americano de diversos embriões, quando países civilizados só permitem embriões, alguns países civilizados, com implantação no útero feminino. A evidência, se não é este o objetivo, nós temos que encontrar soluções, que os americanos estão encontrando. Por exemplo, programas de adoção, da possibilidade de se adotar embriões congelados. O que vale dizer, dar a oportunidade a seres humanos para que esses seres humanos efetivamente possam vir à vida e terem um lar. E essa programação, essa projeção, essa possibilidade, isto que se abre como uma perspectiva notável, nós aqui no Brasil temos um projeto de lei já aprovado no Senado e que está sendo discutido na Câmara dos Deputados da possibilidade de doação de embriões congelados. Embriões que em toda a pesquisa, com os bilhões e bilhões de dólares que já foram gastos, não há um resultado positivo. Enquanto que nas pesquisas e investigações com células-tronco adultas, os resultados têm sido excelentes. O que vale dizer, se for este o objetivo, há outras soluções. E se for esse o objetivo, evidentemente não foi o interesse pela investigação, mas a solução de problemas de clínica de fertilização. Mas vamos agora ao direito, na medida em que a posição do Supremo é uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu até diria, senhora ministra presidente, que seria um verdadeiro absurdo discutirmos aqui destinação de embriões congelados para solucionar problemas de clínicas de fertilização, porque isso no máximo poderia ser matéria de direito ordinário, cuja competência seria do Superior Tribunal de Justiça. O que nós estamos discutindo aqui é a inviolabilidade do direito à vida. E quando a Constituição fala em inviolabilidade do direito à vida, esses termos não permitem qualquer tipo de relativização. É inviolável o direito à vida. Que vida? Só pode ser a vida humana. Quando começa a vida humana?
toda a linha de argumentação é que ela começa no momento da concepção. Isso de dizer quando vai ser implantado no útero. Quem leu o livro na nossa infância, juventude, do Aldous Huxley, em que ele dizia no admirável mundo novo que nós poderemos ter no futuro crianças que nasçam sem úteros através de incubadoras, hoje nós estamos evoluindo e poderia acontecer inclusive no futuro. Na mesma forma que a ciência evolui, de se poder efetivamente, sem útero, ter um embrião. O que vale dizer, feriria ética, ninguém admiraria. Todos criticaram o livro de Huxley quando admitia transformar o homem numa espécie de produção mecânica e industrial. Mas a verdade é que a vida começa no zigoto. A vida começa na concepção. A nossa Constituição declara que é inviolável o direito à vida. E se naquele momento há uma vida humana, é de se perguntar o quê? Se não for a vida de um ser humano, que tipo de vida é? Se nós admitirmos que a vida vai começar no momento que for implantada no útero, ou que a vida vai representar no momento em que já se começam a aparecer alguns sinais, representa que o ser humano, quando concebido, é um ser animal, para depois se transformar num ser humano? Ou nós fomos desde o zigoto que nós somos hoje, seres humanos, desde a concepção, tendo todos os sinais no zigoto que representam aquilo que nós seríamos. É interessante notar, uma parte da argumentação que foi apresentada no sentido de que no momento em que aparecer o sistema neural, em que o cérebro começar a funcionar, na prática, nós ainda não temos a aparelhagem suficiente para descobrir no zigoto todos os sinais que lá estão. E que lá estão porque ele se desenvolve de uma forma que não pode permitir de maneira alguma que saia um outro ser que não aquele concebido com todo o seu código genético. E o outro argumento que se apresentou, que se a lei definiu que se pode fazer transplante de órgãos quando há a morte encefálica, é também outro argumento que não procede. Porque a morte encefálica o que é? É a morte de todo o tronco encefálico, do centro respiratório. O que vale dizer, com a morte encefálica, há uma imutabilidade completa no organismo humano, que não acontece no embrião que está em permanente crescimento. E ao acontecer a morte encefálica, para preservar os órgãos, mecanismos permitem que eles continuem funcionando para o transplante, porque por força própria não poderia haver mais respiração, o centro respiratório teria sido atingido. Por essa razão, senhores ministros, nós estamos cuidando de seres humanos. E é interessante que não devemos fazer uma confusão de um velho professor que aos 73 anos ainda vem a esta casa, que frequenta há quase 50 anos, sempre com muita emoção, quando pode fazer uma sustentação oral perante os ministros, todos mais jovens do que eu. É o fato de que não devemos confundir a Constituição com a legislação civil. Se o Código Civil declara no artigo 2º que os direitos do nascituro, o que pressupõe que ele terá direitos, eles estão preservados desde a concepção, nós temos que compreender perfeitamente que o Código Civil está cuidando da personalidade jurídica. Vale dizer, daquilo que ele adquire, o ser humano, no momento em que entra no mundo do direito. Mas a Constituição cuida da inviolabilidade do direito à vida, que é do ser humano. Vale dizer, do ser que todos nós fomos num determinado momento, quando fomos concebidos. E por isso, o Código Civil diz, personalidade jurídica, desde a concepção, porque é a concepção que demonstra a existência do ser humano inviolável, ser humano que pode ter outras soluções em relação às clínicas de fertilização, como as legislações do mundo inteiro estão apresentando.
E só queria, para concluir, senhora ministra, já que nós teremos apenas 15 minutos, os amici curi, da parte contrária, 30 minutos, mais 1 ou 2 minutos de tolerância de Vossa Excelência, lembrar que o Tratado e o Pacto de São José, o Brasil assinou, e o artigo 4º cuida de 2 tipos de morte. O ministro Carlos Brito, sempre muito preocupado com os direitos fundamentais, o direito à vida do nascituro e o direito à vida do condenado. A pena de morte não deve ser aplicada aos condenados, embora haja exceções colocadas no artigo 4º. Mas, em relação ao nascituro, em geral, todas as leis declaram que ele está garantido desde a concepção. O Brasil assinou um tratado internacional em 69, entrou em vigor posteriormente. A concepção do cidadão, a concepção do ser humano, ela está garantida pelo tratado internacional. E a Constituição garante a inviolabilidade do direito à vida. Então, o que nós estamos discutindo hoje não é, de forma alguma, senhora ministra, soluções que todos nós desejamos e que estão sendo muito mais promissoras com as células tronco-adultas, mas garantir definitivamente que o ser humano concebido, ele tem o seu direito à vida inviolável, como determina a Constituição. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra pela Advocacia Geral da União com o ministro